Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós tivemos ali hoje na reunião, na região 2, um culto abençoado. E o nosso irmão o Betinho trouxe ali uma palavra que realmente eu fiquei, enquanto ele pregava, eu ficava ali meditando sobre que a mensagem que Deus tem colocado no nosso coração, realmente ela tem sido assimilada pela igreja, pelos irmãos, pelos jovens, né? De que nós estamos nesse mundo de passagem e que a mensagem que Jesus passou, que Jesus transmitiu, é uma mensagem de cruz, né? Tem uma música que a gente cantava lá, né? Antiga, quando a gente era jovem, que diz assim: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. O começo dela diz que assim, uma rude cruz se erigiu. Foi uma cruz, irmãos, que não foi passada lá no desengrossador, não. Lá, para quem conhece aí, que de vez em quando eu vou lá na marcenaria, né? E eles têm ali a plana, tem a desengrossadeira, né? Tem a lixa de bancada. Então você passa ali a madeira, né? Ela fica, como eles chamam de, a madeira fica aparelhada, né? Aparelhada, você passa a mão assim, tá lisinha. Mas a cruz de Jesus, ela foi feita, eu não sei se naquela época tinha enxó, né? Para quem não sabe, enxó é um machado virado ao contrário, assim. Em vez de você bater com um machado assim, você bate assim, virado, né? Então você vai batendo assim, ó, e aqui vai deixando lasca, sabe? Fica cheio de ferpa. Quem já espetou a mão na ferpa aqui? Você passa assim, tchup, entra uma ferpinha no dedo. O irmão Carlos com a irmã Amanda ali, estão um olhando para a cara do outro ali. Eles trabalham com isso todo dia, né? É bambu lá na roça, é coisa, né? É lá no serviço pesado, de vez em quando, tchuf, entra. O irmão Jorge também, né? Com a Mampenha. O irmão Jorge. Né, irmão? Passa a mão, tchuf. Ai, meu Deus do céu. Aí tem que arrumar o quê? Uma agulha, né? Espetar lá dentro assim para poder tirar, puxar. Rude cruz se erigiu e Jesus foi colocado nela. Além de tudo que ele já tinha passado, ele ainda foi colocado numa madeira cheia de ferpa ou farpa. Não é verdade? Então hoje nós ouvimos ali a pregação do irmão Betinho, e ali no capítulo 6 do livro de Atos, onde conta ali a história de um diácono chamado Estevão, né? E que padeceu por amor ao Evangelho. Ele carregou uma cruz. Ele viveu o Evangelho que Jesus pregou na íntegra. Sofreu por amor a Jesus. Mas de que forma? Se lamentando, praguejando? Não. Antes dele, a Bíblia fala assim, então adormeceu. Achei muito interessante. Não fala que ele morreu, não. Ele dormiu em Cristo, depois de ter sido apedrejado. Mas antes disso ele falou assim: Pai, não lhes impute este pecado. Ou seja, ele perdoou os seus algozes, que o apedrejaram através de uma
mentira. Eles inventaram ali porque eles não conseguiam, né, vencê-lo nos argumentos da palavra. Quando eles disputavam com ele na palavra, a sabedoria dele era tanta que eles tinham que ficar quietos, não tinha resposta. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que inventar mentiras. Chamar lá alguém e falar: fala que ele blasfemou contra Moisés, fala que ele blasfemou contra Abraão, que ele falou contra o nosso Deus, que aí a gente pode confirmar que ele fez isso e ele vai ser condenado à morte. Mas então, interessante que até, eu estou aproveitando aqui a mensagem dele, porque tem algo aqui que eu quero falar, né? Até no momento em que eles estavam julgando, a palavra está dizendo assim: e eles olharam para ele e enxergaram, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Eu imagino que nesse momento eles deviam de recuar, né? Eles olharam para ele e falaram: nossa, ele está parecendo um anjo, vamos largar dessa. Ele é de Deus mesmo, vamos parar com isso aqui, vamos deixar isso pequeno. Não, mas eles continuaram. A ira do mundo, a ira de Satanás contra os servos de Jesus, contra os servos de Deus que pregam o evangelho genuíno, o evangelho da cruz, é tão grande que mesmo diante dessas circunstâncias, onde eles olham para nós e dizem assim: realmente eles têm razão, não dá o braço a torcer, e leva até o fim seu plano de ódio, conforme Estevão foi apedrejado. Não é verdade? E aqui no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, fala de um grande avivamento. No versículo 28 em diante, fala de um avivamento. Avivamento que Pedro mesmo confirmou para explicar a descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, dizendo assim: isso é para que se cumpram as palavras do profeta Joel, né? Mas antes do versículo 28, os primeiros versículos estão dizendo de quê? Estão falando de quê? Estão falando de algo, irmãos, que precisa acontecer para que realmente o evangelho verdadeiro seja difundido. O evangelho verdadeiro, o evangelho de cruz, o evangelho que, conforme Jesus faz o quê? Ele coloca pessoas umas contra as outras. Jesus falou assim: não cuideis que vim trazer a paz ao mundo, mas vim trazer a espada. E alguém assim, pegando esse contexto isolado, fala: mas como assim? Jesus veio trazer espada, veio trazer contenda? Sim, porque quando uma pessoa ela está mergulhada nas suas crendices, na sua fé errada, na idolatria, você vem confrontá-la de que ela está errada, ela se vira contra você. E hoje nós temos vivido aqui, eu recebi uma enxurrada de informações, de mensagens pelo WhatsApp essa semana, inclusive dos meus colegas de outras igrejas transculturais, de algum colega, né, ou outro, e de outros pastores. E eu estou num grupo de pastores aqui da cidade também, e também desse grupo de pastores, eu falei assim: meu Deus, os últimos a estarem a terem que ficar talvez com medo de uma situação dessa, tinha que ser os pastores. Mas parece que são os primeiros a ficar apavorados com notícias dessa natureza. Então começaram ali a difundir: os muçulmanos estão vindo para o Brasil. Porque agora tem uma lei que foi aprovada aqui no Brasil, que é a lei da imigração, e um dos principais investidores, não digo investidores, patrocinadores, porque infelizmente a gente sabe, lá no Congresso, o voto do deputado, do senador tem um preço.
Infelizmente é dessa maneira, é assim que acontece. Não vamos tapar o sol com a peneira, é desse jeito que acontece. Estão aí as notícias para dizer que é isso que acontece, desde o mensalão e muito antes disso já era desse jeito. Só veio à tona aquilo que faz 30 anos que está acontecendo aqui no Brasil, em que a pessoa fala assim: eu preciso passar essa lei. Aí o cara pergunta assim: e quanto que vai pagar? E nós vamos levar quanto nessa aí? Né? Então, diante disso aí, diz que o Irã está aí patrocinando, né, para que essa lei seja passada, a lei da imigração. Por quê? Porque eles querem vir aqui para o Brasil. Porque a nação árabe, o mundo islâmico, eles querem vir para o Brasil. E eles querem aqui estabelecer o islamismo, né, e multiplicar aqui no Brasil. Aí um fala que é verdade, outro fala que é verdade, um fala que é isso, outro fala que é aquilo. E o povo: meu Deus, Jesus, e agora? Como é que faz? Nós temos que orar para essa lei cair. Esse povo não pode vir, que não sei o quê. E aí eu começo a pensar: e se fosse Jesus? Ou se fosse Jesus, não, Jesus está aí. Qual é o pensamento de Jesus a respeito disso? Realmente, será que Jesus quer que eles fiquem para lá e nós fiquemos para cá? Não, deixa os muçulmanos para lá, eles não mexem com nós não mexemos com eles, e fica tudo em paz, e fica tudo desse jeito mesmo, porque eles são violentos, eles são sanguinários, eles acreditam na redenção pela morte, e se eles se sacrificarem, eles vão entrar no paraíso, não sei o que tem, e eles são capazes de colocar bomba no próprio corpo e entrar no local aí, não é? Conforme as igrejas evangélicas, por exemplo, né? Ou as igrejas católicas, por exemplo. E porque quem não é muçulmano, de acordo com o Corão, é infiel. E os infiéis devem morrer, de acordo com eles. Né? De acordo com o Alcorão. E aí? Jesus falou assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Mas lá nos países islâmicos nós não podemos ir, pastor, porque se a gente entrar lá e eles descobrirem que nós somos evangélicos, que nós somos crentes, que nós somos cristãos, nós temos visto o que eles têm feito. Eles queimam as pessoas, eles degolam as pessoas, eles fuzilam as pessoas. Então lá não é lugar da gente ir. E se eles tiverem que vir? Vai facilitar o serviço, nós não precisamos nem tirar passaporte. Os muçulmanos, né? Não vou nem precisar ir lá mais. Se eles estão vindo para cá, eu não preciso ir para lá. Esse deveria ser o pensamento da maioria. Mas os primeiros a cair fora parece que estão sendo os pastores. Parece que os primeiros que não querem que eles venham para cá são os líderes das igrejas evangélicas. E quer saber? Aqui entre nós, ninguém ousa falar da religião do outro, porque todo mundo quer viver em paz. Não toca no assunto, né? Esses dias o pastor Cláudio Duarte, quem conhece o pastor Cláudio Duarte já viu algum vídeo dele, esse pastor que traz muita mensagem para casais, né? Esses dias, uma das mensagens que ele falou, ele pegou e disse lá assim: eu acredito que Maria era bem bonita, e que quando José, ele falou Zé, e quando o Zé viu ela, ele deve ter falado assim: nossa senhora. Num tom assim de brincadeira, porque ele ministra num tom bem descontraído. Quando ele viu Maria, ele deve ter achado ela tão
tão bonita que ele deve ter dito assim: nossa senhora, para que ele foi falar isso? Para que ele foi falar isso? Né? Mas choveu de gente que dizia assim: eu até gostava desse pastor, até eu gostava dos vídeos dele, mas depois que ele começou a falar da minha fé, e isso, aquilo, outro e tal, ao ponto do pastor chegar diante ali pelos meios das redes sociais e vir até se desculpar. Porque assim, se não desculpar, cria guerra. Jesus falou: eu vim para trazer a espada. Então o nosso papel deveria ser: a teologia mariana é uma mentira, é uma teologia errada, que vai contra a palavra de Deus, que não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos, não existe outro intercessor diante de Deus a não ser o Jesus Cristo. Jesus Cristo, o único que foi assunto aos céus, porque a palavra de Deus diz: ninguém desceu do céu, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Está escrito na palavra de Deus. E aí as pessoas ficam aí nessa mentira. Peça à mãe que o filho atende, isso é uma mentira. A ponto de que quando a pessoa não tem argumento, vem um vigário essa semana, e eu compartilhei, não sei se alguém viu o compartilhamento que eu fiz. Olha o absurdo que esse vigário falou. Eu coloquei palavras minhas, aonde ele diz assim: se alguém se levanta, se coloca acima da igreja católica para julgá-la, ele deixou de ser católico. E mesmo usando a Bíblia, porque a igreja está acima da Bíblia, ele falando, a Bíblia nasceu da igreja, ele dizendo, não é? Ele dizendo que a Bíblia nasceu da igreja. Aí eu escrevi assim: se a Bíblia tivesse nascido da igreja, elas não se contradiziam. Então não tem argumento. Ele já começa a dizer que a Bíblia não tem valor. Se a gente usa o argumento bíblico para falar assim: quer saber de uma coisa? Então nós não queremos acreditar na Bíblia. Eu quero continuar acreditando naquilo, não é, que eu quiser. Então, até o Raul falou assim: eu acho até que uma certa perseguição no Brasil ia cair bem. Eu acho que ia ter que dar uma bagunçada nesse negócio, porque está muito, sabe? Um fala assim: você fica para lá, eu fico para cá, eu não mexo com você, você não mexe comigo. Não é assim? É assim. Mas Jesus falou: eu vim para trazer a espada. É para cutucar a ferida. É para você falar, é para a pessoa chegar e perguntar: o que você acha? Alguém ontem me perguntou: o que você acha da igreja fulano e tal, pastor? Eu peguei e falei assim: lá é a panela da cuca. Tinha o sítio Pica-Pau Amarelo, né? Do Monteiro Lobato. E lá no sítio Pica-Pau Amarelo tinha uma personagem lá que era uma jacaroa, né? Era uma jacaroa que andava assim, ó, né? Balançando o rabo. Era a Cuca. E a Cuca era uma bruxa que tinha o tamanho do caldeirão, né? Saindo fumaça. O que você acha da igreja fulano de tal, pastor? Eu peguei e falei assim: a panela da Cuca. Ó, mistureba. Mistureba. Porque ora, fala em Deus, expulsa demônio, mas também faz feitiçaria. Faz feitiçaria. Então nós não temos que ficar com meias palavras. Não temos que ficar com meias palavras. Eu não conheço a doutrina da Ellen White.
que é do sétimo dia. Eu não conheço a doutrina do Joseph Smith, que é dos Mormons. Eu não conheço a doutrina do Dong Lee, do Witness Lee, não é? Que é da igreja local. Eu não conheço a doutrina, né, de tantas outras heresias que tem por aí. Você realmente não precisa conhecer. A única que você precisa conhecer é a doutrina da fé que você crê. Se você tiver convicção da tua fé, você não precisa conhecer os outros. Está de acordo com a minha? Não, não está. Então não é de Deus. E como é que você como é que chama a palavra mesmo aqui? Consolida. Como é que você consolida a sua fé? João capítulo 17. Jesus Cristo orou ao Pai por mim e por você e disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Amém? Você precisa ter fé na palavra do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, lê na sua casa depois. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que Paulo foi para uma cidade chamada Bereia, e a palavra diz que o povo de Bereia era mais nobre do que os de Antioquia. E por terem essa nobreza, o que é nobre, irmão? Tem mais valor. Tem mais valor. Amém? Lá na tabela periódica dos elementos na química, tem ali os metais nobres. Sabe o que é metal nobre? Não se misturam. Hein? Os gases nobres não se misturam. Então, o povo de Bereia era mais nobre do que o de Antioquia. E tudo quanto Paulo falava, eles iam lá nos pergaminhos, na lei, para ver se era isso mesmo, se o que ele estava falando era verdade. Então, nós temos que consultar as escrituras e não ficar. Teve uma propaganda contra drogas na televisão um tempo atrás. Eu achei isso muito interessante, porque isso não acontece só com droga, não. Acontece com filosofia, com pregação também, sabe? O cara chega e começa a falar dos cristais, começa a falar da lua, do sol, dos astros, Saturno, não sei da onde, né? E começa a trazer palavras de engano. E essa propaganda falava contra drogas e mostrava um rapaz assim. Aí um chegava e trazia um pedaço de tijolo para ele, falava: come aí, meu, come aí. Aí ele arrancava uma lasquinha de tijolo e comia. Aí o outro trazia um pedaço de uma coisa lá e falava: ih, toma aí, meu, toma aí, meu. Aí ele pegava e comia. O outro trazia esse aerosol aí de matar barata, né? Cheira aí, meu, dá uma borrifada assim, e ele cheirava. Alguém lembra desse comercial, hein? Aí de repente a cabeça dele foi fazendo assim, foi fazendo assim, foi fazendo assim, foi fazendo assim. Ele virou, ficou doidinho, porque tudo que trazia para ele aceitava. E tem gente que é assim também, com relação à fé. Vamos lá na igreja tal, porque estão fazendo um negócio lá. Vamos lá para você experimentar. Aí a pessoa vai. Aí bebe esse negócio aqui, a pessoa bebe. É a água do Rio Jordão, a pessoa leva para casa. Quanto que é? R$100, leva. Põe essa fitinha aqui, você vai ter que ficar com essa fitinha aqui 3 meses. Só que custa R$100, a pessoa leva. Coloca esse anelzinho aqui, porque agora você vai casar com Jesus. E a pessoa leva. Teve um lugar que a irmã de Nádia disse que uma vez ela foi com uma pessoa num determinado lugar. Quando que terminou o culto,
tinha duas pessoas lá na saída da igreja falando assim: nós estamos aqui trocando a aliança sua pela aliança de Jesus. Aí a pessoa tinha que colocar a aliança de ouro lá, sabe? E eles davam uma aliança de plástico para a pessoa. Ela falou assim: imagina se eu vou te dar a minha aliança, essa é a aliança do meu casamento. Você ficou doido? Imagina, meu filho, você tem certeza que você está querendo fazer isso? Não, mas é aliança com Jesus, né? Porque você vai fazer uma nova aliança agora. Absurdo, irmãos. E a cuia dele estava cheia de aliança de ouro, né? Dava uma aliancinha de plástico e pegava uma aliança de ouro. Tocai a buzina em Sião. Meu Deus, passei do horário. Clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Joel capítulo 2, vou ler de novo. Versículo 1. Tocai a buzina em Sião. Clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Irmão, é para você perturbar mesmo. É para você não dar sossego para o idólatra, para o incrédulo, a pessoa da sua família. Você entendeu? É para você clamar dia e noite a favor deles. Sabe por quê, irmãos? Porque você tem que amar ele, porque senão ele vai para o inferno. Se você falar assim: eu não vou conversar de religião, de futebol, porque isso aí cai. É o que o diabo quer. Porque toda vez que a gente conversa isso, dá briga. É para dar briga mesmo. Que dia que você vai aceitar Jesus? Eu estou orando por você, meu querido. Eu não quero que você ore por mim, mas eu não vou parar de orar por você enquanto você não se converter. Estou orando para Deus tirar teu sono, para você não conseguir dormir de noite. Porque se você não se converter, você vai para o inferno. A irmã do apóstolo disse que tinha uma amiga lá em Nepomuceno, né? E o apelido dela era Terezuca. E as duas eram muito amigas, né? E ela está pregando de Jesus para Terezuca, né? Terezuca, você precisa aceitar Jesus, Terezuca. A pessoa começa a rir amarelo, né? Eu estou falando para você, é sério. Um dia ela pegou e falou assim: você quer saber de uma coisa? Se você não quiser ir para Jesus também, não vou ser nem sua tua amiga mais. Que eu sou tua amiga, eu estou te falando de Jesus, eu estou te falando, você não aceita. Os dias você está pensando que eu estou brincando com você e você não aceita. Eu vou ficar sendo amiga sua. Aí você morre com essa boca cheia de dente aí, e depois vai para o inferno, o diabo vai te levar. Não sou tua amiga mais, não precisa me procurar mais. Diz que a Terezuca foi embora chorando. Chegou em casa, o marido dela: o que é, Terezuca? O que está acontecendo? Ela falou: a Geni brigou comigo. Brigou porque ela falou que se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Aí o marido dela pegou e falou assim: mas será que não é verdade mesmo? Até você? Será que não é verdade mesmo? Uai, vou resumir a história. A Terezuca aceitou Jesus, viu? Amém? Aleluia. Eu não vou continuar, mas eu quero só dizer que aí no versículo 28 fala assim: e há de ser depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Irmão, o povo precisa conhecer de Jesus, senão o Espírito Santo não vem.
Depois que o povo conhecer, depois que o povo entrar nessa situação aqui, ó, versículo 2: dias de trevas, de tristeza, de nuvens e de trevas espessas, como alva espalhada sobre os montes, o dia que a vida deles começar a ficar desse jeito aqui, para que eles possam ser redimidos. Sabe, porque um dia Deus falou para o povo assim, ó: eu vou abençoar vocês, mas eu já sei até o que vai acontecer. Vocês comerão as gorduras, beberão as doçuras e me engordarão, e esquecerão de mim. Comereis as gorduras, bebereis as doçuras, e vocês engordarão e esquecerão de mim. Porque quando está tudo bem, irmão, a gente quer ficar deitado no sofá e não quer saber negócio de ir na igreja, de fazer evangelismo, a gente quer tudo isso aí. Mas quando vem o dia mal na nossa vida, a gente corre atrás de Deus. Misericórdia, Jesus, misericórdia. Não é verdade? Mas e depois? Aí depois Deus tem misericórdia. Aí depois Deus restaura. Aí depois Deus cura a ferida. Aí depois Deus abençoa e derrama o Espírito dele sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. O povo vai virar crente de verdade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero aqui, em nome de Jesus, pedir 2 voluntários. Pode ser o nosso irmão Carlos, a irmã Amanda mesmo, que prepararam, a nossa irmã Amanda preparou aqui, né, a mesa da Santa Ceia. Obrigado. Que Deus continue abençoando por esse coração, né, disposto a servir. Tome aí. Tome o pão, tome o cálice, por favor. Levante na presença do Senhor. Vamos consagrar. Eu não fico muito com peso no coração, não, porque dia de Santa Ceia eu já falei para os irmãos que termina um pouquinho mais tarde o culto. Amém? Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Querido Pai, nós, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de participarmos aqui, Senhor, da renovação da aliança através da Santa Ceia, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque, Senhor, o teu Espírito, coloque, Senhor, a tua virtude, ó Deus, nesses elementos. O pão que não é carne, o suco que não é o sangue, mas que representa, Senhor, ó Deus, é a lei invisível, é o sinal visível de uma lei invisível. E em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ser curados no corpo, na alma, no espírito, que sirva de remédio para nós, que possamos sair daqui transformados, que possamos sair daqui renovados, aí, em nome de Jesus, prontos, ó Deus, para marcharmos em uma processional triunfante, em nome de Jesus. Amém, aleluia, graças a Deus. Podeis distribuir enquanto louvamos também o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e